Olá, meus amigos, tudo bem? Um prazer de estar aqui com vocês novamente para mais um Papo MedCode, o nosso podcast semanal do seu aplicativo app MedCode. É um prazer estar aqui, eu, Dr. Guilherme Almeida Rosa da Silva, com o Dr. Áureo do Carmo, mais uma semaninha, e hoje o tema é terapia nutricional. Tudo bem, Áureo? Tudo bem, meu amigo? Estamos aí de novo e hoje falando sobre um tema muito importante na nossa prática. Bom, a gente já chegou a conversar, né, sobre anamnese e exame físico, falamos algumas coisas de perspectivas futuras e o cenário atual. Falamos um pouquinho sobre prescrição, também com a mesma pegada, né, a situação atual e uma questão futura. E na parte de prescrição, a gente conversou e falou que o primeiro item da prescrição hospitalar, né, na medicina interna, é dieta. Então, hoje, nada mais justo a gente começar falando sobre terapia nutricional. Então, Áureo, até para a gente se aquecer aqui, eu vou contar uma história, porque eu sempre tenho as minhas histórias, né? Quando eu estava lá na 10ª enfermaria, lá no Hospital Gafreguinle da Unirio, como preceptor da residência médica, uma vez eu cheguei e tinha um paciente que estava com uma cara meio triste, assim, do lado do leito, né? Ele estava com aquele rosto, aquele semblante pesado, choroso, né? E eu resolvi até ele perguntar o que estava vendo, né? O que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, tinha um prato de comida bonito, né? Com uma carne, arroz, batata. Me deu até fome quando eu olhei aquilo. E o paciente não estava encostando no prato de comida. Eu falei, pô, o que está vendo com o senhor? Está na hora do almoço, você está aí com essa cara aí todo jururu e esse prato de comida do lado. Ele olhou para mim, deu um sorriso e não tinha um dente na boca, né? Então, assim, estava prescrito para ele uma dieta oral livre e o paciente não tinha dente. Não vai conseguir mesmo. Imediatamente, né, eu chamei o residente e falei, meu filho, olha aqui, como é que você acha que esse paciente vai mastigar essa carne aí? Não tem como, né? Ou você pergunta para a família ou para ele se ele tem prótese dentária, né, e vai colocar a prótese, vai mandar trazer, e enquanto isso você bota uma dieta com uma consistência que ele consiga sem dente, sem ter que mastigar, ou então o paciente vai ficar desse jeito aqui, chorando porque não consegue comer. Tinha razão, né, o paciente. Então assim, só para ilustrar o nosso cenário de hoje, né, que essa questão da terapia nutricional, ela tem que ser avaliada, né? Logicamente, nós não estamos sozinhos nessa. Hoje a gente tem a equipe de nutricionistas, né? Por acaso, eu também sou nutricionista, tá? E eles auxiliam muito a gente, mas o médico prescreve, né? Efetivamente, ele coloca na prescrição médica dieta, vê se o paciente tem alguma comorbidade, consistência, essas coisas, mas lógico que é debatido com o nutricionista. Introduzido isso, eu te pergunto, meu amigo, como que é prescrita uma dieta no paciente internado? O que deve ser levado em consideração? O que você olha nessa situação? Como é que você faz em relação a isso? Primeiro assim, a gente tem várias coisas importantes para avaliar, além do conteúdo da dieta, né? Porque quando você fala que vai prescrever uma determinada dieta para o paciente, os mais novos pensam, né, logo no conteúdo da dieta, né? Ah, não, tem que ser uma dieta pobre em sódio, né? Tem que ter uma restrição de volume, tem que ter, sei lá, uma dieta pré-renal, né? Em relação à proteína, não pode ser diabético. Então, assim, antes disso, ainda tem outros passos importantes que a gente deve sempre pensar, né? Começando aí pela consistência da dieta, né? Antes até da consistência, tem por onde você vai administrar essa dieta, né? Se o paciente tem nível de consciência para comer. Exatamente. Além disso, se ele pode comer, né? Que nem sempre você pode usar o trato digestório do paciente, né? Tem alguns casos que você tem que fazer a nutrição por outras vias. Então, em terapia intensiva, é muito comum, em pós-operatórios, por exemplo, mais complexos, e pacientes mais graves, a gente lançar a mão da nutrição parenteral total, né? Então, primeiro de tudo, você tem que olhar a via. Vai ser via oral. Primeira coisa. Vai ser via enteral, quer dizer, você vai passar uma sonda nasoentérica, né? Antigamente era nasogástrica, né? Atualmente nasoentérica, né? Isso. Ou parenteral. Então, vai definir qual a via. E como é que é essa decisão, assim, da via, por exemplo? A gente vai aí de acordo com comorbidades do paciente, condições mesmo do paciente. É óbvio que é preferível a gente sempre usar a maneira mais natural possível, vamos dizer assim.
Então, a via preferencial de alimentação e de administração da dieta é a via oral. Sempre. Então, sempre que a gente puder fazer alimentos ou a dieta pela via oral, a gente vai fazer. Considerando que o paciente consiga deglutir, ao menos. Não necessariamente ele precisa mastigar, né? Exatamente. Ele pode deglutir. Depois, quando a gente for falar de consistência, que ele tenha a capacidade de deglutir e que seu trato digestivo seja capaz de digerir e absorver. Aí vai via oral, porque tem um sabor também, né? Pra deixar o cara feliz. Prazer não que comida de hospital seja boa, né? Na maioria das vezes. Já foi pior. Alguns são bons, alguns são bons. Já foi pior. A própria do Gafrê não é ruim, não. A comida é boa, né? Então, assim, a primeira coisa é isso, é a via. A gente vai dar preferência sempre à via oral, que é a mais natural possível. Em alguns casos, a via oral ela não é possível, né? Em casos que o paciente, por exemplo, tenha problemas de deglutição, né? Tem uma disfagia de transferência ou de condução, tem uma obstrução esofagiana por um tumor, ou até mesmo no estômago, né? Ou não tem a nível de consciência para isso. O que é o mais comum, né? Ou o paciente não tem o nível de consciência, ou tem alguma desordem funcional ali do esôfago. Só para ressaltar, pessoal, não ter nível de consciência significa que ele não tem nível de consciência para defender a sua via aérea, né? E isso a fonoaudiologia ajuda muito a gente, porque ela vai examinar, vai fazer os testes, vai ver se esse paciente não tem risco de broncoaspiração. Aí a oral tá valendo, né? Isso. Então, se o paciente não tem condição de uma dieta via oral, a gente vai preferir a via enteral, tá? E aí, enteral, quando a gente fala de via enteral, pode ser tanto pela gástrica quanto realmente a entérica, né? Porque você pode posicionar um catéter no paciente, aliás, é um erro do nosso vocabulário, né? A gente fala de sonda nasogástrica, sonda nasoentérica. Na verdade, a gente passa cateteres, né? Isso. Cateteres, né? Porque a sonda ela não tem luz. Né? Se não tem luz, você não tem como infundir nada. Exatamente, né? O catéter tem. Então, é o catéter que tem isso. Então, a gente passa o catéter e ele pode ficar tanto em estômago quanto em intestino. Pós-pilórico. Então, a gente chama isso de via enteral. Tá? E aí, assim, preferencialmente, quanto mais distal... Menor o risco de regurgitação e broncoaspiração. Então, antigamente usava aqueles catéteres de gástrica, né? Grossos, abertos, com volume absurdo. E aí o risco de broncoaspiração era enorme, porque você não tinha como infundir pouco pelo calibre do catéter, né? Então hoje os catéteres são mais finos, né? Enfim, na hora de passar também, né? De posicionar o catéter, também é facilitado, porque geralmente na ponta deles você tem lá um marcador, né? Radiopaco. Então, no raio-X lá de tórax, no leito... Você vê se ele progrediu, está posicionado, né? Exatamente. Então, mas nesse caso, o trato digestivo tem que estar funcional. Exatamente. E tem que haver digestibilidade. E não pode ter nenhuma obstrução, por exemplo, dali para frente. Agora, como a gente sabe, tem muitos pacientes com problemas metabólicos múltiplos, ou infecções, ou inflamatórios, que você tem... também, né? Você tem um ilho, né? Uma paralisação desse trato digestivo. Ou o paciente tem instabilidade hemodinâmica, que também... esse paciente não vai sobrecarregar a hemodinâmica intestinal. Você pode levar até uma colite isquêmica, alguma coisa assim desse tipo. Aí, nesses casos... Além de também o paciente não absorver aquele alimento que você está ofertando. Exatamente. Né? Você tem lá uma alteração na circulação que vai privilegiar a circulação cerebral e coronariana. Então, não adianta nada você infundir aminoácido no trato digestório do paciente que ele não vai absorver, porque não tem fluxo sanguíneo para isso, né? Sim. Isso, óbvio, no extremo da gravidade, né? Da disfunção hemodinâmica. Aí, nesse caso, né? Lógico, o paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, né? A prioridade é a estabilização hemodinâmica. Com certeza. Precisa ficar preocupado em nutrir o paciente imediatamente, né? Você pode colocar a glicose no soro e etc. para segurar. E ele pode ficar em dieta 0 dias, né? Isso assusta um pouco as pessoas, mas isso é possível, tá, gente? Ficar dias em dieta 0, né? Mas se você notar que aquela dieta 0 vai ficar por um tempo prolongado demais e que você vai começar a comprometer o estado nutricional daquele paciente, você pode fazer uma nutrição parenteral, né? E aí vai entrar o alimento já, digamos assim, digerido, né? Nas suas unidades mais simples, direto no sangue, né?
Então, essas são basicamente as formas de você nutrir, né? E consistência. Exatamente. Aí a consistência também tem que ser definida de acordo com cada caso. Consistência, né? Que eu digo é pela via oral, tá, gente? Pela via oral. Então, é como o Gui falou aí no início do episódio aí, né? O paciente que não tem uma condição de mastigar, obviamente você não vai dar a dieta com sólidos para ele, porque ele não vai conseguir começar ali a primeira etapa da digestão, né? Que é essa mastigação. E o paciente também que tem algum distúrbio de deglutição também, o ideal é você usar uma consistência adequada. Então, sólido, obviamente, para um sujeito que tem, por exemplo, um Parkinson, né, avançado e tal, o sólido não é muito bem digerido, né? Esses pacientes eles se dão melhor com dietas pastosas, né? E nem o líquido também é bem digerido. O líquido você favorece a broncoaspiração. Sim. No caso do paciente ter disfagias, né? Então facilita para o cuidador também, né? Bastante também. O cuidador também fica mais fácil, bastante. Né? Então a consistência está diretamente relacionada à função do paciente, né? A função inicial ali da digestão, que é a mastigação, né? A deglutição alta e a condução pelo esofagiano. Exatamente. Com certeza. Temperatura também. Eu que fiz uma implante dentário recentemente, tive que passar por um período fazendo uma alimentação com comida gelada, líquidos gelados de preferência, né? Então, essa coisa da temperatura também tem uma influência e etc, né? E aí eu queria saber o seguinte, Áureo, essa questão da relação médico e nutricionista no CTI, nas enfermarias, os nutricionistas, eles participam no round? Como é que é? Eles passam de manhã, vêm os pacientes, conversam com a equipe médica. Dentro do ambiente que você trabalha, como é que é essa relação com a nutrição? Assim, hoje, o que mais funciona, o que melhor funciona na assistência hospitalar, não só em CTI, mas nas enfermarias também, é a equipe multidisciplinar, né? É o papel de cada um na sua determinada função. E a nutricionista, óbvio, dentro do CTI, então, mais ainda, né? A nutricionista tem que participar mesmo, ativamente, da condução desses pacientes. Nutrição é uma coisa importantíssima para o prognóstico, né? Então, assim, lá no CTI do Gafré, que é o CTI que eu tenho aí o privilégio de liderar, né, entre os médicos, a nutricionista passa lá todo dia, e é todo dia mesmo, de segunda a segunda, né? Eu estava de plantão, por acaso, no último sábado, né? E tive o prazer lá de ter a presença lá da Jennifer, que é a nossa nutricionista lá. A gente tem a Jennifer e tem a Dani, que estão há mais tempo com a gente, passando lá para a gente discutir paciente por paciente, né? A dieta dos pacientes, né? Porque isso é uma coisa também que é muito negligenciada, né? Eu faço um curso de terapia intensiva lá no Gafré, muitos, né, participaram aí no último semestre, e uma aula que é importantíssima, para mim, imprescindível, é sobre terapia nutricional. Porque você vê muita gente lá, até o intensivista mesmo, né? Dependendo de quanto tempo ele tem de experiência. Ele vai chegar no leito, vai olhar lá a dieta. A dieta tá 42 ml hora. E pronto. O que isso quer dizer para você? Nada. Você não sabe qual é a densidade proteica da dieta. Você não sabe qual é a densidade calórica. Você não sabe quanto o paciente pesa. Então, qual a necessidade, efetivamente? Só com os 42 ml hora. Quanto de proteína, quanto de macronutrientes, quanto de carboidrato, quanto de gordura. E aí, se o cara quer saber as diferentes fórmulas, como é que ele faz? Aí é só sacar o celular, pegar o Medcode e olhar lá, procura lá, terapia nutricional entre as calculadoras, né? Tem todas as fórmulas lá com a composição nutricional. Composição nutricional, densidade proteica. E exatamente isso, você lança o peso do paciente, escolhe a dieta que está infundindo, qual o fluxo da dieta que está entrando e ele calcula para você. E a gente tem calculadoras também de gasto energético total, basal, né? Basal e total, etc. Harris Benedict, né? Famosa. Que é uma das mais antigas, né? Existem outras, mas ainda funciona super bem. Exatamente. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma dieta para um paciente que tem uma doença renal crônica, né? Existem diferentes requisições, inclusive se o paciente já é transplantado, na fase inicial do transplante, após a estabilização do transplante, ou quando é um paciente que está em terapia de substituição renal, com doença renal terminal, quando ele é estágio 3, quando ele é estágio 4, as requisições são diferentes. Isso você também encontra no seu Medcode. Mas o que eu quero dizer é que essa troca, né, entre o médico e o nutricionista é uma troca mesmo, né, uma via dupla.
você discutir com o nutricionista os aspectos nutricionais do seu doente, o nutricionista também vai querer ouvir de você as setagens, digamos assim, os ajustes que ele deve fazer em relação à proteína, se você quer uma dieta mais hiperproteica ou hipoglicídica, que o seja, dependendo da requisição de cada um. Estou falando de proteína porque eu estava falando de doença renal crônica. Isso varia de acordo com os estágios e as situações. Paciente muito catabólico, em algum momento ele vai ter que fazer uma dieta mais proteica, mas em determinados estágios da doença renal crônica você tem que fazer restrição de proteína. Principalmente naquele paciente renal crônico que está em tratamento conservador, né? Que é o sujeito que não faz nenhuma terapia de substituição renal, não dialisa, né? Então ele a partir do momento que ele dialisar ou for transplantado, logicamente você vai poder acabar aumentando aquilo e prezar pela composição corporal. E aí eu queria falar um pouquinho e debater com você sobre a questão da suplementação, que pode ser oral, enteral ou parenteral. E depois eu vou fazer uma pergunta diretamente relacionada com o que você já faz. Mas antes eu quero passar sobre essa questão da suplementação oral, enteral e parenteral. Como é que você faz isso, né? Quando eu digo suplementação, é que você acaba mesclando vias, né? Isso. O paciente pode ter uma nutrição oral e ele não atingir, por exemplo, já vou começar, não atingir o gasto energético total dele diário e você bota um suplemento oral para ele, bota um hipercalórico. Eu que tratei pacientes com HIV/AIDS muitos anos, né? Os pacientes chegavam muito emagrecidos, a gente precisava fazer uma dieta hipercalórica, hiperproteica, e o paciente não batia essas metas só com comida. Então a gente pedia suplementos orais, que nós temos no Medicode suplementos orais também. E para enriquecer aquela dieta. Então você acaba adicionando situações de enteral mais oral. Isso. Você vê isso? Como é que é? Enteral mais parenteral, com certeza. Você tem várias situações em que, por exemplo, a nutrição enteral não contemplam, né? Você tem a maioria das formulações enterais não tem uma quantidade, por exemplo, de vitaminas lipossolúveis adequadas. E até caloria mesmo. Até caloria mesmo. Então você vai e suplementa isso por via parenteral. Um paciente, por exemplo, está com deficiência de tiamina. Nenhuma dieta vai suprir a deficiência de tiamina dele. Então você vai nutrir o paciente, que é um suplemento, e vai fazer a suplementação parenteral, com tiamina parenteral. Idoso, por exemplo, é muito comum, né? O idoso você ter que suplementar proteína e caloria também, né? Mas mais proteína. Porque existe um limite, tá, gente? Existe um limite que você vai fazer daquela sua formulação diário. Se você fizer 42 ml hora, que é um fluxo mágico, são 1000 ml, que é um pacotinho, no geral, da dieta interal. Então, assim, às vezes você não bate a necessidade. É um paciente, às vezes, que tem uma doença que o fator doença é hipermetabólico, né? Exatamente. Um câncer, uma tuberculose, uma sepse grave, né? Que o seja, né? E aí você acaba tendo que mesclar vias para você conseguir bater a caloria que você precisa, às vezes enteral e parenteral. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: ostomias. Como é que é? Cuidado com ostomia? Que tipo de paciente você costuma ver com ostomia? Quando que você indica? Assim, isso dentro da geriatria, pelo menos é um assunto bem polêmico, né? Eu sou da corrente de não indicar muito ostomia. Porque muitos médicos indicam gastrostomia, por exemplo, a paciente com demência terminal, por exemplo. Com Alzheimer, né? Que está com um nível de consciência comprometido, tem risco de broncoaspiração. Exatamente. E aquilo não vai ser reversível. Não vai ser reversível. Então, ou seja, a gente tem que pensar numa terminalidade, né? E conversar e abordar a família, né? E conversar sobre isso. A ostomia é mais um procedimento cirúrgico que o paciente vai ser colocar lá um tubinho ali, direcionando ali a parte externa até o estômago. Diretamente no estômago. E vai colocar dieta ali dentro. Exatamente. Isso para o cuidador, às vezes, é muito mais fácil do que você fazer um aviãozinho. Mas ao mesmo tempo, o paciente, eu não sei se tem risco de fazer uma inflamação ou até infecção em volta da ostomia. E você pode não reduzir tanto assim o risco de broncoaspiração. Porque a maioria das vezes... vai entrar no estômago e aí vai voltar. Não, né? E porque ele broncoaspira secreção respiratória alta. Saliva, por exemplo. Saliva. Ele vai continuar produzindo essas secreções, né? Que são as secreções contaminadas, né? Porque a comida, em geral, não é tão contaminada. O problema são as secreções mesmo.
né? Então, assim, não diminui tanto o risco. Então, da geriatria você tem duas correntes. Eu sou da corrente não indicar muito. E tem aí a duodenostomia ou jejunostomia, Jejunostomia. que é o paciente que tem obstrução pilórica, por exemplo, aí um outra câncer, coisa, aí né, tem uma câncer, neoplasia. E aí tá mais do que indicada, né? E aí tem os cuidados adequados. Dentro do hospital é tudo muito mais fácil, né? Porque você tem equipamento, você tem profissional de enfermagem, né? Então é muito mais simples de você lidar com as ostomias. E em casa demanda uma orientação, né? E uma estrutura familiar e às vezes até um grau de percepção que às vezes o paciente, os acompanhantes não têm. Então exige um treinamento muito bem feito para lidar com essas Inclusive o preparo, né, dos alimentos, né? Também, que você pode fazer. A consistência adequada. Você pode fazer o preparo em casa. Você não precisa comprar a fórmula pronta, que é mais cara, né? E o nutricionista ensina a família. Então, essa coisa multidisciplinar é super importante. Sempre. E o fono, né? Que a gente falou pouco, mas o fono para avaliar a consistência da dieta. Progressão de dieta, né? O paciente faz a líquida de prova, tolerou, não tem reflexo de tosse, consegue defender a via aérea. Vamos progredir essa consistência, né? Então tá sempre com a gente também. Broncoaspiração é uma coisa complicada, amigos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar acompanhando esse tipo de paciente, mas é temível, né? Muito grave. Paciente dentro do hospital morre de infecção, né, amigo? A maioria, né? E o idoso, muito idoso, o paciente com Alzheimer, por exemplo, né? Terminal, que é aquele paciente com demência terminal, ele vai morrer de pneumonia. Né? Então, é o final do Alzheimer grave, é a pneumonia, por broncoaspiração. Né? Seja pelo alimento ou pela secreção. Em geral, é a secreção que o paciente mesmo produz. Né? Beleza, meu amigo. Gostaram do episódio de hoje? Direto e reto, muito conteúdo, muita informação boa aí já prontinha para vocês. Beleza, Áureo? Tô satisfeito. E você? Beleza, satisfeito também. Né? Lembrando que essa ferramenta de terapia nutricional só tem no MedCode. Só tem no MedCode. Melhor aplicativo médico do Brasil e do mundo. Você pode olhar lá que tem o melhor conteúdo em aplicativos médicos do mundo. Baixa lá na loja, Google Play, Apple Store, ou visite lá o nosso site www.medcode.com.br. Um abraço e até semana que vem.